Nós votamos aqui o fim do foro privilegiado, uma questão importante, e qual é a sua posição sobre as 10 medidas de combate à corrupção que foram propostas ao Congresso Nacional? As 10 medidas, eu acho que têm sido depuradas, né, pela participação de doutrinadores, juristas, pela discussão que se trava aqui também no Congresso Nacional. Algumas são consideradas mais importantes do que outras, né? De todo modo, eu queria acentuar algumas circunstâncias. Os êxitos da Lava Jato, de algum modo, prescindiram da aprovação dessas 10 medidas. Né? Elas viriam em socorro de um aprimoramento, de um aperfeiçoamento da legislação, que, como acentuava ainda há pouco o senador Anastasia, é sempre constante. Né? Então, esse diálogo, acho que deve ser mantido, deve ser aberto. Nós estamos pretendendo diminuir a impunidade do país, diminuir o crime e, sobretudo, o crime que se aplica de forma organizada, porque esse é o crime que produz maior risco para a segurança da população e das verbas públicas. Né? Vou reafirmar aqui a necessidade importante de que a denúncia que o Ministério Público faça, especialmente nesses casos relevantes, tenha uma fundamentação muito bem robusta, muito bem embasada, com provas materiais, testemunhais, sigilos e todas essas questões, para que a denúncia tenha a força de não haver dúvidas sobre a eficácia ou a relevância e a fundamentação delas. E para que o juiz não tenha, ao arquivar por falta de provas ou por falta de consistência, e a sociedade veja isso como impunidade aumentando, anabolizar a impunidade. Eu concordo plenamente com a senhora de que é cada vez mais necessário, sobretudo em face de autoridades públicas que têm foro privilegiado e cuja investigação e ação penal se torna, por isso, mais visível, mais fácil de ser acompanhada e acessada de um modo geral, que a atuação do Ministério Público de partida, ou seja, no ato de oferecimento da denúncia, seja desde logo calcada em provas cada vez mais coerentes em face de todos os fatos que serão imputados, para que a dúvida não desonre a dignidade da pessoa enquanto não haja a condenação. É uma cautela, eu acho que é importante, eu acho que ela é compatível com as garantias do Estado de Direito, sobretudo a garantia de presunção de inocência das pessoas. Né? E eu creio que todo o Ministério Público está muito atento a este fato, e as reflexões internas são todas no sentido de reforçar uma atitude como essa que Vossa Excelência sugere. Vossa Excelência também falou aqui a respeito da questão da lei do desarmamento. Eu sou de um estado eminentemente rural, agrícola, e o pequeno agricultor hoje desprotegido, Vossa Excelência mesmo reconheceu que as armas são de um poder hoje letal muito maior e vem por contrabando. E aquele agricultor lá não tem o direito de ter uma arma de menor calibre que seja, para se defender de um bandido que entra na sua casa, ele dentro da casa não pode se defender. Saúdo como prudente a manifestação de vossa senhoria, como se eu entendi, de haver uma dosimetria nesse processo para evitar, porque é desigual, muito desigual, a ação dos bandidos em relação à proteção desses pequenos agricultores em todo o país. A realidade é a mesma. E o crime está indo para o interior porque está desguarnecido. A questão do desarmamento, ela é muito complexa, senadora, não é? O senador Magno Malta, ainda há pouco, também apontava para a necessidade de a gente cuidar desse tema. Né? Você tem o desarmamento que entra pela forma do contrabando, né? De armas poderosas, e a lei do desarmamento veio estimular uma cultura de paz, uma cultura de desarmamento, mas realmente tem situações como essas que a senhora aponta, em que numa propriedade rural a pessoa precisa defender-se e não há como haver o registro adequado. Quem sabe aqui não é exatamente uma situação em que nós estamos precisando de um melhor diagnóstico das diferentes situações, um diagnóstico que nos permita distinguir situações, claro, e como acautelar a possibilidade de, havendo registro, autorizar
a pessoa a portar armas, mas sem de todo modo, construir uma cultura que é exatamente uma cultura armamentista. Eu acho que o que nos falta nesse momento é exatamente um melhor diagnóstico de situação que nos permita distinguir. Eu acho que a discussão é muito baseada em pequenas influências aqui e ali, e nós não estamos com o cenário todo completo. Um país territorialmente tão vasto e tão distinto né, de uma região para outra, acho que precisa de um diagnóstico mais acurado, e tenho certeza que o Congresso Nacional pode trabalhar nessa linha. Nós teríamos muito interesse em colaborar. Aqui foram discutidos vários temas e a Operação Lava Jato é um delas. A senhora fez uma menção, en passant, sobre uma decisão tomada por Vossa Senhoria no ano passado, em outubro, para restringir o trânsito dos procuradores no Ministério Público. Hoje não há limite para essa movimentação ou realocação de um procurador de uma unidade, de uma procuradoria regional, por exemplo, para uma equipe exclusiva de investigação como a Lava Jato. Naquele momento, e agora mais recentemente, houve uma certa, não sei se ruído de comunicação ou dentro da própria instituição, alguma dúvida sobre o impacto disso sobre essa questão. Então, seria conveniente, a propósito da relevância que tem a Lava Jato, não só na história do Poder Judiciário brasileiro, mas do próprio processo desta operação, que ganha espaço no mundo inteiro, que, a exemplo das mãos limpas, também tem esse significado de redução ou mitigação da impunidade no nosso país. A senadora Ana Amélia me pergunta sobre a condução da Operação Lava Jato, o comprometimento com esse trabalho de enfrentamento da corrupção no Brasil, não é? que conquistou a confiança da população brasileira, acho que pela primeira vez, com tanto cuidado, todos seguem esse assunto diariamente, não é? E eu acho que é exatamente porque ali nós percebemos uma combinação que deu certo, que é a de produzir resultados celeremente. Quanto mais próximo a sanção penal da data do fato, mas nós compreendemos que há realmente a entrega de justiça, não é? E isso, infelizmente, não tem sido possível em muitos casos, mas esse é um modelo de atuação que eu acho que precisa ser não só mantido e enfatizado nesse caso concreto, mas um modelo de atuação que precisa ser aplicado em face de outros crimes. O crime de homicídio é um deles, né? A população brasileira, ela se sente insegura porque os autores de homicídio, latrocínio, extorsão, cárcere privado continuam soltos. Essa base de dados de mandado de prisão do CNJ é uma importante ferramenta de trabalho e ela mostra exatamente como há um cumprimento de mandados de prisão em maior número em face de crimes não violentos, como tentativa de furto, crimes de menor potencial ofensivo, e esses de maior potencial ofensivo são justamente aqueles em que os mandados de prisão estão já expedidos, estão em aberto. E lamento até dizer que não só mandados de prisão preventiva, mas mandados para cumprimento de sentenças condenatórias já transitadas em julgado. Então, é uma ferramenta de trabalho importante, ela nos auxilia na definição das políticas criminais, e uma política criminal importante me parece que deva ser justamente essa, né? De prender não apenas os autores de crimes não violentos, porque para isso nós temos as penas alternativas, nós temos a tornozeleira, mas prender os autores de crimes violentos ou esses de maior potencial ofensivo. Cada uma das forças-tarefas, mesmo a Lava Jato, tem conseguido produzir esses resultados com uma equipe que não é grande. Em Curitiba são 10 a 12 pessoas, em Porto Alegre nós temos um grupo de 5 pessoas, em São Paulo são várias forças-tarefas que nós chamamos internamente de forças-tarefa Lava Jato, cada uma delas não tem um grupo maior do que de 10 membros. Mesmo assim, isso potencializa muito o resultado do trabalho. Então, é um modelo que deve ser mantido. Esse projeto de desoneração, ele veio em socorro de algumas unidades do Ministério Público Federal, como a Procuradoria da República no Distrito Federal, que tem operações contra a corrupção
tão importantes como essa que chamamos de Lava Jato, como a Operação Greenfield, a Operação Cui Bono e outras. E essas unidades são justamente a que vinham reclamando de ter mais do que 30% da sua força de trabalho desonerada, não para outras forças-tarefas, para outras funções no Ministério Público Federal que não força-tarefa. E o que nós apresentamos ao Conselho, e o Conselho acabou acolhendo por maioria de votos, foi um projeto que limita esse número de desonerações na perspectiva de que elas não ocorram em desfavor de uma única unidade, que o recrutamento seja decidido em face de outras unidades do Ministério Público, que combinadas poderiam oferecer até 120 procuradores para atuações dessa natureza.